pelo próprio conselho, ou as casas espíritas também realizando suas palestras, rodas de conversas, trabalho com as suas crianças, com os seus jovens. E dessa vez, nós estamos fazendo isso no virtual. Nós teremos o mês de setembro todo com rodas de conversa para pela preservação da vida, pela reflexão sobre a importância da vida. E nós convidamos a nossa querida Alcione, uma pessoa, né, bem importante no movimento espírita de nossa região, que gosta muito de estudar o Evangelho, tem uma experiência grande com essa parte, para que a gente possa estar abrindo hoje com vida e vida em abundância. Que a Alcione possa receber as nossas vibrações de carinho, de atenção, e que ela possa promover uma boa reflexão para todos nós. Alcione é companheira da Escola Jesus Cristo e também contribui com o movimento não só da nossa região, né, no Rio de Janeiro, como também em outras partes do Brasil e mesmo fora do Brasil, não é isso, Alcione? Então, seja bem-vinda. Boa noite a todos. É bom estar a postos. Eu hoje imaginava os discípulos de Jesus, aquelas dificuldades imensas, aqueles caminhares incessantes, quilômetros e quilômetros a vencer de navio, a pé. Então, e nós hoje nos comunicamos com tanta facilidade, né? Virtualmente, cada um no conforto da sua casa, podendo falar de Jesus com essa serenidade, essa simplicidade de quem conversa em casa com os amigos. O tema, né, de eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Vida é algo que não se extingue quando o corpo cadaveriza. A vida e é uma, dividida em muitas existências aqui na Terra. Então, existimos, diz Emmanuel, existem todas as criaturas saídas do halo do Criador. Todos existimos, como a planta existe, como o animal existe. Existem almas nos mais diferentes passos do seu processo evolutivo, convivendo com a gente. No sentido espiritual, porém, viver é diferente de existir. E Jesus foi quem nos deu a dimensão do que seja vida. Os grandes objetivos sabendo que existe vida, que sem o amor essa vida é muito sacrificada. Jesus nos pediu que amássemos aos outros. Antes de falar de que nós tivéssemos vida, ele fala em amor. E desde o início da criação, ele nos fala em amor como grande alimento da vida. E filhinhos, amai-vos, filhinhos,
é um aconchego, aquele aconchego que ele quis fazer com todos nós, quando ele entra em Jerusalém e lamenta: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir seus filhos, como a galinha ajunta os pintainhos sobre as suas asas, e tu não quiseste. Ele quis, ele chamava filhinhos, ele pensava no aquecimento que a galinha com suas asas dava aos seus pintainhos. Ele quis aconchegar. E ele usa uma outra imagem nesse aconchego. Pede que a gente ame, não é? Porque só amando muito a gente consegue abdicar de nosso ego na direção do outro e em direção ao outro. Amar o próximo como a ti mesmo. Quem ama o próximo como a ti mesmo não se autoprivilegia em nenhuma situação da nossa existência. Porque o amor ele é tão importante que diz Humberto Roden que o único homem que ama neutraliza o ódio de milhões. Pense nisso, na imensidão da energia do amor, que um único que ama neutraliza o ódio de milhões. Desconhecemos ainda toda a grandeza e a extensão dessa energia. Mesmo o amor pobre que nós trazemos, incipiente ainda, tão confundido com tantos outros sentimentos egoístas, como o sentimento de posse, mas mesmo esse amor pequenino pode acender, nem que seja uma vela, no caminho de alguém. E uma vela, na escuridão, é uma luz. Aponta um caminho. E assim, esse tema vida nos chega hoje numa hora em que o noticiário nos traz o conhecimento de milhões de mortes no mundo inteiro por um vírus que também luta pela própria vida e por isso causa a morte, o desespero, a insegurança e o medo. É nessa hora de tanta morte que nós precisamos falar em vida. Excelente o tema. Vamos voltar à Palestina distante. Vamos ver onde se deu esse fato. Eu gosto muito, no estudo do Evangelho, de ver os fatos que antecedem aquela palavra de Jesus ou o fato que nós estamos colocando em foco naquele momento. Então, essa palavra de Jesus se deu em frente ao tanque de Siloé, que fica na antiga Jerusalém, a oeste do Vale de Cedron, no lado sul do templo, porque o templo era a direção, a diretriz, atrás do templo, à frente do templo, ao sul do templo, a oeste do templo. 22 da manhã. Na época, né, em que o templo é que marcava as direções. Em que contexto Jesus nos disse que queria que tivéssemos vida e vida em abundância? Ele acabara de curar um cego de nascença, levando vida aos seus olhos e à sua alma,
que naquele momento podia contemplar tantas belezas que o Senhor nos fez. E os fariseus procuravam convencer a todos que Jesus era pecador, que Jesus era um endemoniado, ao que, com muita lógica, o cego responde, saindo em defesa de Jesus. Desde que há mundo, nunca se ouviu falar que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Esse cego de nascença viveu, era adulto e suportou uma provação imensa, uma provação dolorosa, porque o ser cego naquele tempo não é como hoje. Ele teve que fechar o É o quê? Então, hoje em dia, nós temos recursos vários para as mais diferentes deficiências. Mas o cego era condenado a esmolar naquela sociedade. Então, Jesus lhe dirige esse discurso usando essa parábola tão lógica quanto elucidativa, porque sabia que, embora o grande conhecimento que eles tinham, eram ainda crianças espirituais a requisitar histórias, e histórias dentro da própria história deles, como fazia o emérito educador Paulo Freire, não é? Buscar a vida da pessoa, os elementos de uso cotidiano da comunidade para formular seu método de alfabetização. Então, Jesus falou de um tema bem conhecido para eles, falando das ovelhas. Então, primeiro Jesus disse, aquele que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para estes, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as ovelhas pelos próprios nomes e as conduz para fora. A imagem que Jesus deu foi para aqueles homens fariseus, geralmente donos de terra, que tinham criações de ovelhas. E, enfim, ele diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. O que o animal precisa? Do alimento. Encontrará pastagens, é encontrar um alimento novo, rico, porque as ovelhas ficavam atrás de ervazinhas tenras, mas era nessa busca que elas eram apanhadas pelos lobos. Então, ele diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E aí ele faz essa grande declaração espiritual. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então, Jesus faz essa afirmação como uma transição para o próximo ensino alegórico, quando ele diz que dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Hoje nós sabemos bem o que é isso, porque sabemos da ganância que circula entre os homens de todas as religiões, profissões, raças. Entre os cristãos acontecia e acontece ainda, porque o homem vive
à procura do próprio engrandecimento. É por isso que a gente começa sempre a falar de Jesus, do amor, a falar de vida falando do amor, porque quem busca o seu próprio engrandecimento, a riqueza, a posição social, vai sempre agir enganando outros. E aí esse egoísmo, essa vaidade, esse orgulho, principalmente esse ego inflado que muitas criaturas, quando se acercam de uma multidão, têm, e aí enganam as pessoas menos avisadas. São eles que aviltam o seu próprio caráter para conseguir os poderes passageiros da terra. Jesus não buscou nada disso, não tinha uma pedra onde reclinar a cabeça. E veio para nos dar vida. E fala dessa vida desde lá no capítulo 3, no início do relato de João, quando diz Deus, João abre o seu evangelho, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, nós sabemos a que vida Jesus se referia toda vez que ele falava em vida. Jesus se referia sempre à vida. E a nossa vida só começa de verdade, intensa e feliz, quando nós começamos o nosso processo de regeneração. Quando nós vamos voltando ao genes paterno que habita dentro de nós e que nós estamos na Terra justamente para aprender a valorizar. Por quê? Porque é justamente na vida física que acontece a regeneração. Ele era o pastor para salvar até uma única ovelha que se tivesse debandado entre as 100 que o redil acomodava. Ele era aquele que deixava as 99 e saía a procurar a 100ª, porque ele primava pela vida e sabia que os lobos iriam atrás dela. A ovelha, a comparação que Jesus faz dos humanos às ovelhas é muito pertinente. A ovelha é frágil, a ovelha não vive sem pastor. Foi por isso que ele, quando viu a multidão, o texto evangélico diz: e Jesus teve pena das multidões, porque vivia como ovelhas sem pastor. Esse símbolo da ovelha, para representar a raça humana, está lá em todos os profetas. No Antigo Testamento, nós vamos encontrar até no Salmo 23, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas. Então, essa necessidade de entender essa vida que nos aguarda após a regeneração. Então, nós vemos que a vida, quanto vale cada vida na terra por esse bom pastor que deixa 99 e vai buscar a ovelhinha que se perdeu.
E no momento que nós estamos vivendo também, minha gente, há muitos poucos pastores de verdade. Os noticiários estão aí a nos mostrar que há poucos pastores e muitos salteadores. Salteadores da multidão faminta, da multidão ressequida, porque falta-lhe a água viva que Jesus deu à mulher samaritana, dizendo: quem beber dessa água nunca mais terá sede. Era água viva, água que ele nos trazia. E hoje, numa hora de tantos salteadores e poucos pastores, Jesus nos deu o seu pastoreio quando disse, quando teve piedade de nós que vivemos como ovelhas sem pastor, são indefesas, buscam pastos novos para se saciarem, como nós, vamos atrás das novidades, corremos atrás do mais novo, sem ter ainda sedimentado em nós a grama leve, suave, nova, que o pastor tem para nos oferecer. Aí a nossa dificuldade, os que falam em nome de Jesus, devem se ater antes a seus gestos, a seu comportamento, às suas atitudes, às suas palavras, e andar como servo humilde, constante, perseverante, sem desânimo, sem o excessivo conforto, porque ele não tinha uma pedra onde reclinar a cabeça. É seguir as suas pegadas e a cada desafio nos perguntarmos: em meus passos, o que faria Jesus? A cada momento de dúvida, falo isso. Em meus passos, o que faria Jesus? Ele falaria. Quem conhece o Evangelho sabe qual seria o comportamento de Jesus. Daí a necessidade de debruçarmos no Evangelho de Jesus. Estes que estão sempre a se questionar, eu digo isso, eu não digo, eu vou para esse emprego, eu não vou, eu faço ou não faço, é perguntar em meus passos o que faria Jesus. Porque ele disse, eu acho lindo esse versículo, quem crê em de seu interior fluirão rios de água viva. Esses levam em si mesmo um manancial de água que saciará a sede de muitos. Ele traz consigo a fonte de vida inesgotável, a fluir incessante sobre todo o pasto onde as ovelhas vão se alimentar. E há muitas almas de onde fluem rios de água viva. Nós recebemos nesse último milênio almas grandiosas, como Chico Xavier, como já um pouco mais no início, Albert Schweitzer. Nós recebemos Madre Teresa de Calcutá, nós recebemos Irmã Dulce, nós recebemos um Dom Helder Câmara, todas as religiões receberam missionários. Duro é caminhar na Terra sem essa fonte de água viva que flui perene, rios de águas límpidas. Então, essa pastagem
que as ovelhas precisam buscar, só Jesus nos deu. E com a fé. Se o homem anda desesperado, é porque nesse momento falta fé em muitos corações. Falta aquela confiança do salmista: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Então, todos nós já temos, por antecipação, graça sobre graça. A própria vida é uma graça, é um bem que não nos pertence, empréstimo que fizemos de um corpo que um casal nos deu, nos proporcionou, mas a vida não nos esqueçamos. A vida vem de Deus. Emmanuel diz que o berço confere a existência, mas a vida é obra nossa. A vida, né, que Deus nos deu, a existência que o berço nos proporcionou, é para que enchemos cada uma delas de vida, e a vida começa quando nós nos regenerar, a aprender a viver, porque não sabemos. Diz Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, mensagem 1:6, que Jesus veio a nós para que sejamos portadores de vida transbordante, repleta de luz, amor e eternidade, porque somos eternos. Para não esquecermos os dons essenciais, substanciais, a serem amealhados e fixados em nossos próprios espíritos através das duras lições que a Terra nos apresenta. Nas sugestões do mundo exterior, não vamos encontrar mesmo a iluminação necessária para caminhar na Terra, ainda tão obscura, ainda tão triste, traumatizada e traumatizante. Então, Emmanuel lista alguns aparentes bens de que momentaneamente nos orgulhamos e que buscamos aqui na Terra. Juventude, né? Como se busca a eterna juventude hoje? Dinheiro, beleza, saúde, força, projeção social, mas são coisas, são bens que buscamos e nos gastamos muito nessa busca, que brilha segundos na eternidade. É aqueles chamados fogos fatos, aquela luz azulada que pode ser avistada em pântanos, em brejos, que aqui no Brasil interior se chama de fogo corredor. Mas o fogo é corredor mesmo, corre tanto como a vida, como a nossa vida, né? De repente a gente envelhece, empobrece, porque o dinheiro muda de mão constantemente, o corpo adoece, porque nosso corpo, somos ovelhinhas, o corpo é frágilzinho como nossa alma, né? Desgostamos-nos das posições sociais, porque os amigos nos abandonam quando nós empobrecemos. Aquela casa que recebia tanta gente, tantas festas, de repente esvazia com o nosso empobrecimento. Isso acontece de repente, um plano econômico vem aí e carrega a graninha que a gente guarda no banco. Nós sabemos disso. A gente viveu muitos planos econômicos
Então, a gente sabe bem disso tudo. Então, como aconselhou Jesus em relação a essas nossas fixações aqui na Terra, que de repente cultivamos isso, sonhamos com isso, quando acaba, parece que nós acabamos com elas. Esquecemos que é só um fogo rápido na existência eterna. Jesus pediu que a gente verificasse se a luz que havia em nós não seriam trevas. Vê bem se a luz que é em ti não são trevas, é o fogo corredor, né? E a gente põe todo sonho, toda a nossa energia num projeto de vida, e se aquele projeto de vida cai, nós caímos com ele. E são muitas as causas de suicídio por tudo isso. Então, ele nos repletou com sua presença sublime aqui na Terra, tão exemplificadora, mas nós não possuímos ainda o discernimento necessário e por isso somos possuídos por tudo isso, por esses sonhos de fogos fatos, né? Então, essas riquezas que a gente conhece aqui, todas são passageiras, porque tudo aqui na Terra é passageiro. Mas nós vivemos aqui uma experiência de imortalidade. Nós somos eternos, nós somos imortais. E por que nós queremos acabar com o corpo, sabendo que temos uma eternidade pela frente e ficarmos apegados a coisas perecíveis? Não nos aconchegamos, não nos aproximamos para beber a água viva nos rios de água viva de que Jesus falou. Emmanuel sintetiza assim: Jesus veio para ligar a lâmpada do nosso coração à usina do amor de Deus. Eu achei isso lindo. Esse objetivo da vida de Jesus, ligar a lâmpada do nosso coração à usina maior do amor de Deus, porque assim nunca nos faltaria a luz, a lucidez. A Terra é o nosso planeta, que devia ser querido, amado pelas belezas imensas que nos oferta. É o espaço da remissão. Aqui nós dependemos da vida do corpo. É ele o templo do nosso espírito e nem sempre zelamos por esse templo como o pastor Jesus vela pelas suas ovelhas. No livro dos Espíritos, vamos encontrar a pergunta 943, de onde nasce o desgosto da vida, motivos plausíveis se apoderam de certos indivíduos. Efeito da ociosidade, da falta de fé e, muitas vezes, da saciedade. O suicídio acontece muito mais nos países que já resolveram seus problemas sociais. No Brasil, algum tempo atrás, o índice maior de suicídio era Brasília, que tinha uma condição de vida melhor, e ainda parece-me que é o Sul, que tem também uma condição de vida, uma educação bem mais aprimorada do que nós aqui do Rio de Janeiro, coitadinho de nós. Estamos numa miséria muito grande.
Para aquele que exerce suas faculdades com fim útil e de acordo com suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa com mais rapidez. Verdade. Quando a gente ama o que faz, quando a gente pelo menos tem trabalho, nós podemos nos dedicar e amar aquele trabalho. Suporta as suas vicissitudes com mais paciência e resignação, quanto mais age tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Por isso que essa consciência de eternidade é fundamental para vivermos aqui na Terra, especialmente nesse momento que se configura como um dos momentos mais difíceis da humanidade. O homem tem direito de dispor de sua própria vida? Não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Nem sempre o suicídio é voluntário. O louco que se mata não sabe o que faz. Então está aí, né? Atenuante. Muitas vezes os espíritos obsessores que o levam ao suicídio é que são responsabilizados. Que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Insensatos, porque não trabalhavam, a existência não lhes teria sido tão pesada. Então, esse livro maravilhoso que nos chegou em 1857 e que nos fez, e todo mundo sabe, da história do homem que ia se suicidar, né? E na ponte achou o livro dos Espíritos e que numa hora que Kardec estava muito triste com a tarefa dele, esse homem entrega o livro a Kardec, porque alguém que deixou ali colocou: este livro salvou a minha vida, e deixou. Ele pegou, ele foi para casa, leu o livro, e aí ele escreveu, e a minha também, e foi lá entregar a Kardec. Isso deu um ânimo a Kardec para continuar o trabalho desse livro que tanto nos liberta. Então, nós espíritas temos essa facilidade, devemos ter pelo menos maior, de perseverar e cultivar a paciência para esperar passar esse momento, porque passa, tudo passa na Terra. Só o reino de Deus, segundo Maria Santíssima, é suficientemente forte para nunca passar de nossas vidas. Na Terra, nós temos dois grandes patrimônios: o corpo e o tempo. E estes não podem ser ofendidos. Aqueles que malbarata o tempo está ofendendo um patrimônio divino que Deus lhe concedeu. E aquele que malbarata o corpo também. Não só os que destroem o seu corpo, mas aqueles que dia a dia maltrata o seu corpo. Vale ler Emmanuel na mensagem 28 de Estude Vida. Quando a fadiga apareça, recorda que alguém existe a orientar-te e a fortalecer-te. É nova, eu botei novinha, comprei nova. Quem é, gente? E a fortalecer-te na execução das tarefas que o alto te confiou. Alguém com suficiente amor e poder a esperar-te os recursos e dons
na construção da vida melhor. Esse texto de Emmanuel em Estude Viva me lembra um capítulo do livro No Mundo Maior, quem puder leia, eu acho que é 13, Psicose Afetiva, que uma moça enganada ajudou muito um jovem que foi estudar naquela cidade. Ela era uma moça pobre, costureira, que ajudava a irmã a criar os filhos, que o marido tinha sumido na vida, e ela se deitava numa máquina de costura. E o rapaz, quando termina o seu curso de medicina, humilha muito, ela achando que teria um casamento, e ele diz a ela que ele, como médico, não poderia casar com uma costureira, e acha alguém do nível dele. E ela projeta um suicídio. E é aí que ela é levada a conversar com a sua avó, que velava por ela, e com o verdadeiro amor da sua vida. A alma gêmea dela aguardava por ela no espaço e a amparava no resgate de suas dívidas aqui na Terra. Nós não estamos sozinhos nessa hora de tristeza, de medo, de insegurança. Cada um de nós tem o seu anjo guardião às suas costas, a velar por cada momento. Temos que alimentar a nossa fé para que a gente sinta a presença desse anjo que vive em nós. Então, eu alerta muito para essa invigilância que nos inclina aos exageros de qualquer sintoma, criando doenças fantasmas para nossos corpos saudáveis. Esse hábito que nós temos de encharcarmos-nos de drogas, que são respeitáveis, quando muito necessárias, mas que funcionam à maneira de cargas elétricas inoportunas, diz Emmanuel, sempre que impropriamente aplicadas. Eu tenho um amigo que não dorme sem um remédio aí que antigamente era remédio para doente mental e que hoje esqueci o nome. Como é que era o nome? Rivotril. Eu sabia que terminava em il. Ele não consegue mais viver sem o Rivotril, criou uma dependência. Isso, nós exageramos os sintomas como se nosso corpo tivesse que estar sempre muito bem. Isso, o quê? Já terminou? 40? Era 40 minutos? Quer dizer, essa ânsia de médico, de hospital, nunca vi hospitais tão cheios, nunca vi tanta gente tomando remédio para dormir e abrindo portas à obsessão. Então, o que nos falta é um entendimento maior do nosso corpo, dos corpos que nós temos, o conhecimento que trazemos, vários corpos. Esse conhecimento é muito antigo. As religiões antigas, todos conheciam, os esotéricos dizem que nós temos 7 corpos. Kardec estudou o corpo, o espírito, o perispírito. E André Luiz nomeia mais alguns, o corpo físico, duplo etérico, aquele que dura ainda algum tempo após a nossa morte, mas depois também se esvaia, o biossoma, o corpo espiritual ou psicossoma, o corpo mental e o espírito. Assim é que o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito, o suprafísico, como alguns chamam, corpo bioplasmático, corpo fluídico, mediador plástico, corpo energia. Pitágoras chamava de Eidolon, o carro sutil da alma. Então, nós temos
esses corpos, e esses nós não conseguimos matar. Aí é que mora o perigo. A gente tem que zelar por esse corpo, porque tudo que a gente planta nele vai repercutir nos corpos que vão sobreviver. E aí é que nós vamos sofrer. O sofrimento é consequência, não é castigo. O sofrimento é consequência, a toda ação corresponde uma reação. Parece tão bonita no livro Obreiros de Vida Eterna, que fala da morte de diversas pessoas, e os espíritos incumbidos dessa tarefa, que são os espíritos preparados para isso, eles vão fazer o desenlace, e aí vão fazer o desenlace de Dimas, que é o desenlace de um homem bom. E ali nós achamos uma prece linda, feita por Dimas, na hora em que está sendo desligado do corpo. E ele diz assim: meu Senhor Jesus Cristo, creio que atingi o fim do meu corpo que me deste, por algum tempo como dádiva preciosa e bendita. Eu não sei, Senhor, quantas vezes o feri. Feri a máquina fisiológica que me confiaste. Inconscientemente quebrei-lhe as peças com meu descaso, menosprezando patrimônios sagrados, cujo valor estou reconhecendo nesses 12 meses de sofrimento carnal incessante. Não te posso implorar a bênção da morte pacífica. Olha que espírito lúcido, porque nada fiz de bom ou de útil por merecê-la, mas se é possível, amado médico, socorre-me com o teu compassivo e desvelado amor. E conclui assim: a visão imperfeita dos homens encarnados reclama o exame acurado dos efeitos, mas a visão divina jamais despreza minuciosas investigações sobre as causas. E Dimas gastou-se em sacrifícios em favor da sua família e dos sofredores de todos os matizes. A reflexão que nós fazemos agora é como temos gasto as energias de nosso corpo físico e de nossos corpos espirituais. Vivemos um momento estressante da vida humana, um momento em que, segundo os físicos, o coração da Terra disparou. Hoje, nós vivemos realmente um momento de transformação e o planeta precisa ser ajustado ao novo homem. O ser humano anda impaciente consigo mesmo, com os semelhantes, com seus vícios naturais, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, e postos mais à prova com as dores da agora, se irrita muito. E por isso, por achar que sempre ele merece o melhor, não aceita o pior. E muitos estão comprometendo as suas vidas futuras com suicídio. Eu tenho um grupo de oração em que reúne pessoas do Brasil inteiro, amigos dos lugares onde eu vou falar e que eu falo no grupo, as pessoas querem entrar. Então, tem gente lá de Rondônia, como tem de Santa Catarina. E aí, nós estamos vendo agora muitas crianças tentando suicídio. Estamos com o caso de uma família inteira, avó, pai, mãe, um filho de 11 anos e uma filha de 14 anos.
que com a oração, reunimos todo dia às 6 da tarde para orar, e essas pessoas estão até agora segurando a sua existência. Então, nós precisamos, nesse momento, saber exatamente a que viemos, o que estamos fazendo aqui e por que precisamos do sofrimento que nos afeta. Isso nos livrará dessa precipitação, porque um suicídio vai importar numa necessidade de recomposição dessas lesões que causamos aos outros corpos e que vai imediatamente se materializar no físico, porque é uma mão dupla. O que sentimos vem à tona até o corpo físico. E nós dividimos com o corpo físico as dores emocionais. Por isso nós adoecemos depois de uma grande dor. O corpo físico é o nosso bem mais precioso. Enquanto tivermos esse corpo, nós queremos dividir com ele as nossas dores emocionais. Mas quando o perdemos e vamos viver a dor intensa sem ele, aí é que o desespero é imenso. Então, essa recomposição importa numa vida curta demais, ou seja, além da dor imensa que um suicida causa a um bando de gente, pai, mãe, irmãos, amigos, parentes, primos, o suicida ainda vai causar mais dores a outras pessoas que vão recebê-lo com as deficiências físicas e as deficiências emocionais ou mentais com que eles terão que voltar à Terra. Então, Cornélio Pires nos dá essa dimensão, falando, por exemplo, que um suicídio por afogamento cria na outra vida um enfisema. Um tiro na cabeça compromete a fala, a visão, a marcha, nasce com problemas na marcha. O fogo causa doenças tipo o fogo selvagem na pele, os venenos, câncer e muitas outras doenças do aparelho digestivo. O enforcamento, paraplegia. Jogar-se de grande altura, segundo Ivone Pereira, epilepsia. Então, a gente precisa, nesse momento, saber que toda manifestação de existência aqui na Terra é um processo de transformação permanente. Tudo passa. Só o reino de Deus é forte o bastante para nunca passar de nossas vidas. E é buscando o reino de Deus aqui na Terra, com todas as dores, que nós vamos conhecer a vida e a vida em abundância. Muita paz. Alcione, que bom, né, ouvi-la. Que viagem, né, pessoal, pelo Evangelho. Tem, acho que 2 perguntas. Você pode Claro. Vamos lá, então. Se eu souber. Se eu não souber, você me ajuda. Me dá a cola. Olha, tem alguns comentários também. Mas a primeira pergunta. Poderíamos resumir que a vida em abundância é obtida com a conquista do conhecimento e entendimento das leis divinas e na experimentação necessária ao ser imortal? É perfeito, eu fecho na minha palestra, muito obrigada.
Tive que correr muito aqui. Quando ele me disse que estava na hora, eu tive que cortar, mas eu fazia uma síntese muito grande e agradeço a criatura que fez isso por mim. Muito agradeço. Aí ainda colocou assim a nossa companheira Maritza. Ou seja, a comida e a água que a ovelha necessita, Isso, conhecimento e experiência. isso, muito bem, excelente, muito obrigada. A gente não pode temer falar, né? Eu estou hoje num dia dificílimo, num processo dificílimo, que eu nem toquei nas histórias da minha amiga, que disse que um período bravo que ela passou com o marido muito mal e nunca mais voltou a um acidente que danificou a cabeça. Ela disse que saiu, pegou um carro e foi embora, que não ia nunca mais voltar, e até onde o carro fosse, e ali ela acabava com a vida. Aí ela lembrou dos filhos e voltou. A gente tem que ter um motivo de vida para resistir nessas horas, porque toda a gente passa por momentos semelhantes. Eu ouvi uma história também de uma amiga lá de Cabo Frio que foi se jogar lá do Forte São Mateus e que, de repente, ela como que teve uma intuição, já que você morrer, faça uma oração. E ela aí começou a orar. Quando ela deu conta de si, ela estava na rua da casa dela e os 4 filhinhos correndo, abraçados, como se tivesse percebido que aquilo aconteceu. A abraçá-la, quer dizer, e ela suportou as dores dela por muito tempo ainda, e educou os 4 filhos sozinha na vida, e caminhou com Deus. E a fé levanta, dá ânimo, dá força, arranja serviço, a gente trabalha dobrado. É isso mesmo. Obrigada, hein, Marisa? Maritza. Hein? Maritza. Tá, obrigada. Aqui tem mais um comentário, mas acho que vale a pena a gente ler. Creio que a dificuldade consiste em nos deixar Abaixo. sermos conduzidos pelo bom pastor. Thaisa, seu som está baixo. Melhorou? Melhorou. Agora tá. Senão eu ia pedir. Creio que a dificuldade consiste em nos deixar sermos conduzidos pelo bom pastor, ou seja, confiarmos na providência divina, principalmente nos momentos das provações. Isso. É nessa hora que nós mais precisamos estar como os pintainhos sob as asas da galinha mãe, né? É nessa hora que nós precisamos estar voltando para o redil do bom pastor. Eu fico feliz porque nesse momento eu vejo muitas famílias das mais diferentes religiões orando. E às 6 da tarde, muita gente está se encontrando e retornando àquele velho hábito da Ave Maria, que acontece em outros planos espirituais, no mesmo horário, esse louvor à Mãe Santíssima, que é aquela que tem sustentado os homens na terra como a divina intercessora dos homens junto a Jesus, que ela foi nas bodas de Caná, né? Ela foi a intercessora e ela é ainda a nossa intercessora. Então eu vejo que famílias
de outras religiões, católicas, espíritas, todos nós temos orado às 6 horas. Viviane chegou aqui de uma oração, de um grupo de caridade que faz toda quinta-feira às 6 da tarde, né? Então, o nosso grupo tratamento ora todos os dias às 6 da tarde. Então, é um grupo de mais de 60 pessoas pensando e orando por aqueles doentes. E isso tem dado um resultado excelente, né? A gente vai recebendo as notícias dos doentes, a gente fica muito feliz, né? Então, a oração está sendo resgatada, o homem está ficando mais solidário, muitas pessoas dando comida para distribuir na rua, isso alegra a gente. Então, não podemos nos desesperar nessa hora, a hora de maior concentração no bom pastor, para a gente saber que ele veio para a gente ter vida e vida em abundância, né? E a, Depende de nós. e a última questão que está aqui: como tentar ajudar a um irmão que se encontra preso nas circunstâncias passadas, rememorando situações e com excesso de preocupações futuras, principalmente referente a questões de ordem material? Olha, eu só consigo ajudar alguém com Jesus. Primeiro, eu pergunto se a pessoa é cristã. É cristã? Sou. Confia em Jesus? Confio. Então, ouça isso que ele me mandou te dizer. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. O dia de amanhã terá os seus cuidados. A cada dia basta o seu mal. Eu vivi assim, minha gente. Eu vivi um dia de cada vez, resolvendo os problemas como podia, sabia. E a gente vai ver, me lembra uma história de um comerciante no Rio de Janeiro, que era comerciante de fazendas, eu acho que é de Hilário Silva, e ele havia comprado muitas casimiras, muitas peças de casimira inglesa, e aí houve uma baixa de preço, caiu um movimento na economia, uma coisa muito louca, eu nunca vou entender, que de repente cai a bolsa não sei onde, derruba todo mundo, e aí houve um processo assim, e ele aí não suportou, não ia ter como pagar, e se matou, e deixou a família em desespero. E aí, 2 dias depois, muda tudo e a Casimira vai lá em cima. E o homem morreu e a família ficou muito bem depois disso, ou seja, comete essa irresponsabilidade, vai ter que abraçar uma vida cheia de deficiências, podendo crescer mais e mais, como disse a companheira, em conhecimento e em experiência, e ele atrasa o seu caminho por um noticiário de um momento, porque aqui tudo, agora mais do que nunca, está se transformando a vida em segundo, já não é mais num dia. Então, é ter paciência, minha gente, esperar o dia de amanhã. Às vezes a coisa muda, como nessa história, e muda mesmo. A vida aqui na Terra é tudo em transição, nada aqui é fixo. Quando a gente está muito bem,
não pode se deitar naquele muito bem, nem se acostumar com muita mordomia. Nós todos estamos aqui desesperados agora, sem as nossas boas domésticas, né? Hoje, minha amiga que veio aqui, você não pode aguentar isso, você não tem idade para uma casa desse tamanho para cuidar. Mas não morri ainda, estou bem, estou no lucro, né? Estou no lucro. Então, gente, é aquilo que Chico tinha na cabeceira dele. Isso também passa, né? O bom passa, a alegria passa, a euforia passa, porque a gente está atrás de euforia, ninguém quer alegria. Alegria é do espírito, a gente está atrás de euforia, de muito alvoroço e muito barulho, né? Um provérbio chinês diz assim, quando a música está alta, é que a civilização está no fim. Então, quando chega domingo, que eu me deito na cama para descansar, e o bar em frente põe um funk daquele nas alturas, eu me consolo pensando, graças a Deus, essa civilização está no fim. Quando eu voltar à Terra, eu não tenho mais isso. É assim a vida. Tem que arranjar um motivo. O jogo do contente de Poliana, né? Tem que arranjar um motivo para a gente ficar feliz a cada dia. Eu fico feliz vendo minhas flores, uma orquídea nasceu ontem, botou. Ai, que alegria, que felicidade! O sol nasceu, eu vi o sol nascer, podia ter morrido de noite, que alegria! É assim, gente. Eu me lembro e deixo aqui, finalizando, do texto de Guimarães Rosa, né? Grandes Sertões, Vereda, que eu amo, e que Riobaldo, aquele assassino de aluguel, era muito religioso e a toda hora ele repetia para as pessoas que contavam, viver é muito perigoso, viver é perigoso, porque o perigo nosso está justamente nessa crença de que a vida acaba com a morte, né? E não plantamos nada para o nosso espírito eterno, coitadinho dele. Um grande abraço a todos que me ouviram hoje. Alcione, nosso agradecimento. O Nelsinho Xavier, de Minas Gerais, está mandando um abraço para você. Grande abraço, Nelson. E as pessoas falaram, né, à medida que você ia falando da importância da oração, as pessoas iam falando do valor da oração. E a gente tem observado na nossa cidade, né, casas espíritas criando esse hábito de oração, né, às 18 horas. O Maria de Nazaré está fazendo meio-dia também, meio-dia e 18, Maria Franque, 18 horas, enfim, as casas estão fazendo essa movimentação de oração. E Maria está nos escutando. Olha, vou contar uma coisa. Eu estava gravando aqueles vídeos que eu faço com uma amiga da escola, Lauren, maravilhosa Lauren, e aí eu disse para ela assim, Lauren, eu estou com uma saudade de abraçar você. A gente está aqui de máscara, sem poder abraçar. Aí minha amiga querida, Ruth Maria, me aparece do meu lado e diz assim, vocês não sabem, mas vocês nunca foram tão abraçadas como agora. Nós não sabemos de tanto amparo que está sobre nós nessa hora. Vamos ter mais fé, né? Nós somos espíritos, que maravilha que a gente tem a doutrina espírita, o livro dos espíritos, para nos orientar e nos fazer passar pelas dores, sim, né? Agradecendo aos céus por já termos dinheiro no banco para pagar. Já estamos pagando, né?
Então é porque já temos um acervozinho. Isso aí. Antes da gente caminhar para a prece, a gente gostaria de lembrar que na próxima quinta a gente continua com o Setembro Amarelo. Vai ser o João Rocha e o Evaldo. E a gente está pedindo, né? Quem puder estar de camisa amarela, né? Que Eu possamos posso estar de amarelinho. isso, que possamos estar de amarelo, né? Que as casas espíritas, que tem várias casas espíritas representadas aqui nesse momento, Alcione, vários companheiros de várias casas espíritas da região e fora da região, que todas as casas se comprometam com a proposta do Setembro Amarelo, que divulguem, né, as palestras. A gente tem colocado bastante coisas no leque 21º Seu, que possam divulgar os trabalhos que as casas estão fazendo, uma casa divulgando o trabalho da outra, porque isso permite que mais pessoas assistam, que a gente mande no individual mensagens. Isso não é só para setembro, né? Isso é para o ano todo. Mas já que a proposta em setembro é essa, que a gente tenha mais compromisso em estar enviando mensagens para as pessoas. Tem pequenos vídeos, tem poesia, tem muita coisa boa. A nossa palestra de hoje, ela foi gravada, vai ser disponibilizada no nosso canal e também no canal de Alcione, não é isso, Alcione? Então, que a gente possa passar para frente, porque foram palavras muito importantes para a nossa reflexão. E a gente lembra, eu estava assistindo, antes de entrar aqui na nossa roda, um seminário dos Alcoólatras Anônimos. Eu assisti uma parte dele, porque começou às 18 horas e iria até às 20. E muito interessante, pessoal. Estava começando a segunda palestra quando eu precisei sair, mas depois eu vou colocar para vocês o link. Eles estão com um site. Lá nesse site tem uma informação, Amigo Anônimo, que é uma forma de ajudar os alcoólatras. E a psicóloga que estava fazendo a primeira palestra, ela lembrou que já as pesquisas indicam que o número de pessoas usando o álcool de uma forma mais extensiva está enorme nesse momento. Então, que a gente possa pegar o aplicativo do AA, que eu depois vou colocar no nosso grupo, e que a gente possa colocar esse aplicativo nos nossos grupos, porque a gente sabe que o trabalho do AA é um trabalho fundamental na ajuda às pessoas envolvidas com alcoolismo, também os seus familiares, porque tem o Al-Anon. Eu vou colocar essas informações e vamos levar para frente. O seminário hoje foi para profissionais de saúde, mas, na verdade, todos nós que fazemos o atendimento fraterno em nossas casas, que conversamos com as pessoas, precisamos conhecer um pouco desse trabalho maravilhoso. Manda para mim o link. Mando. Eu nem sabia desse aplicativo, né, deles, AA Rio de Janeiro. Tomei conhecimento hoje. Porque sempre quando eu preciso de alguma coisa, eu entro em contato com um amigo que eu tenho, que é do AA. Mas agora a gente tem essa possibilidade de fazer também no site deles. Então, vamos divulgar, vamos colocar para frente essa informação. Oi. Espíritos, assim, dos mais iluminados que eu vi nessa existência foi no AA. Uhum. Eles são muito bem assistidos por espíritos de muita luz. O trabalho deles é muito lindo, né? Um trabalho lindo, lindo. Lindo, lindo. E que pode ajudar as pessoas que nesse momento estão precisando. Porque foi o que o outro médico da segunda palestra estava falando. O adoecimento não é só do alcoólatra.
O adoecimento é do grupo familiar. É todo, é uma coisa horrível. Todos. Então, que a gente possa se atentar para isso. Eu deixo o meu abraço a todos os companheiros que estiveram conosco hoje e que Jesus os fortaleça, dando-lhes sempre cada vez mais vida em abundância. Grande abraço a todos. Obrigada, Daísa, pelo convite. Vou te pedir mais uma coisinha, te É, agradecendo. Repete para a gente o texto de Jesus, Jerusalém, Jerusalém, e a gente vai pedir a Carlinhos para fazer a prece a seguir. Ah, tá. Ou você faz a prece para a gente, mas começa com o texto Jerusalém, Jerusalém. É lindo, né? Meu Deus, Eu adoro. A dor de Jesus, vendo a consequência daquilo e sofrendo já por nós, né? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os pintainhos sobre as suas asas, e tu não quiseste. Senhor Jesus, que entrando em Jerusalém, simbolizando todas as cidades, todos os centros urbanos, porque era isso que Jerusalém representava, lastimava. Ah, se soubesses ainda hoje, porque a tua paz pertence. Se soubéssemos, Jesus, onde encontrar a nossa paz, desde aquele tempo em que te víamos passar, singelo, simples, carregando consigo a luz do mundo, não estaríamos hoje participando de uma humanidade em dores tão difíceis. Não achamos, Senhor, onde estava a nossa paz. E agora, Jesus, te buscamos um tanto ávidos de tuas palavras, de teus ensinos, do seu conforto, do aquecimento que só o seu coração pode trazer aos nossos corações glaciais nesse instante. Tem piedade de nós, Senhor, porque continuamos a perambular como ovelhas sem pastor. Tem piedade da humanidade em sofrimento. Visite, Senhor, os que estão nos hospitais, aqueles que também lutam para levar a vida possível aos corpos doentes. A todos os profissionais da saúde que nessa hora se sacrificam tanto. Aos doentes, Senhor, a todos os doentes, aos que estão nos lares em desajuste, tantos lares desajustados e tristes nesse instante. Tem piedade, Senhor. Tem piedade dos homens. Tantos bebendo tanto, Senhor. Tem piedade dos presidiários. Tão indefesos também, Jesus.
tem piedade, Jesus, de todos nós, que aqui te buscamos hoje, refletindo sobre suas palavras. Ampara todos aqueles que estão nessa hora te buscando de alguma forma, a todos os templos de todas as religiões, que nesse instante exaltam-te os feitos, os nomes, as lições. Obrigada, Jesus, por ainda haver na terra a tua lembrança, a lembrança dos teus ensinos, que são hoje o nosso grande reconforto. Fique conosco, abençoa cada lar aqui representado, encha da vida que flui, dos mananciais, dos bons, porque me lembro bem no sermão profético, quando disseste, não fosse pelos justos e nenhuma carne se salvaria. Ainda existem, Senhor, entre nós, homens justos, a nos garantir uma aprovação mais leve. Abençoa-os também, Jesus, porque são seres grandes sofredores. Abençoa os bons para que se façam melhores. Abençoa igualmente os maus, para que sinta, Senhor, a necessidade de melhorar. Seja conosco, agradecemos o amparo e a assistência e nos despeça na tua paz. A paz que quiseste dar a Jerusalém e que Jerusalém recusou. Dá-nos hoje, Senhor, a paz que recusamos àquele tempo. Que assim seja. Uma noite muito especial. Diria que muito emocionante. Então, nosso agradecimento à nossa querida Alcione e todos que estão aqui nesse momento, que acredito que tenha sido muito proveitoso para cada um de nós, para as nossas famílias, para os nossos bairros, para a nossa cidade, para o Rio de Janeiro, para o nosso país, nesse momento de tantas dores. Que a gente possa continuar nesse trabalho e na quinta nós nos encontramos. Seu Walter, Grupo Espírita Nosso Lar, muito bom vê-lo conosco nessa quinta-feira. Acho que está começando, né, seu Walter? Seja muito bem-vindo. E bem-vindo todos, né, que já estão